Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Estamos no tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor Jesus. Hoje é dia 13 de outubro, quarta-feira da 28ª semana do tempo comum. Dia 13 de outubro, quarta-feira, 28ª semana do tempo comum. E é uma bênção de Deus estar com você essa manhã. Que Deus te abençoe e que você seja um compartilhador das boas novas. Compartilhe esse vídeo. Envie ele para muitas pessoas, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu e por esse santo dia de quarta-feira, dia da Santíssima Trindade, dia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meio da semana. Senhor, estamos na escola do Senhor, queremos ouvir o Teu Evangelho, queremos receber a Tua Palavra. Fala conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, Sônia e Walter Galdino, Maria Luísa Magalhães, Eni, sejam bem-vindos e bem-vindas, Tereza Pereira, Diná, Marisa, Lígia, Gabriela, Pastor Orlando, Joel Moreira, olha que beleza, lá de Mauá, hein, Joel? Meu amigo Fábio Lúcio Brando, de Petrópolis. Que legal, Fábio. Que Deus abençoe cada pessoa que está com a gente hoje. Amém? Nossas irmãs, nossos irmãos, nossa irmã Elzi. Seja um compartilhador. Em nome de Jesus. Queridos, vamos ler. Você também vai assistir online, vai assistir pelo YouTube, pelo WhatsApp. Deixa também seu comentário no YouTube, deixa teu comentário no WhatsApp. É uma bênção do Senhor, amém? Vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho não é o Evangelho do dia 13 de outubro. É o Evangelho da quarta-feira, do 28ª semana do tempo comum. Diz assim, Lucas 11, 42 ao 46. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações das praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Porque ele foi falar, né? Mas Jesus respondeu, ai de vocês também, intérprete da lei, porque sobrecarrega os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nestes fardos. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua santa e perfeita palavra. Fala os nossos corações, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Querido irmão, querida irmã, querida Mônica, Denise Vieira, irmãos e irmãs, graças a Deus pela palavra do Senhor. Amém? A gente sempre diz, palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Irmãos, é interessante que no contexto que Lucas apresenta, Jesus está na casa do fariseu, né? O fariseu que ficou admirado por Jesus não lavar as mãos antes da refeição. Jesus está na casa do fariseu. E no evangelho de hoje, no evangelho de amanhã, o Senhor irá apresentar os ais, aquelas palavras de juízo de Deus. Não é? Essa palavra ai é palavra de juízo sobre os fariseus e sobre os mestres da lei, os escribas. Não é? Isso me chama muita atenção, porque Jesus não pronuncia o ai sobre prostituta, sobre cobrador de impostos, sobre os impuros, não é? Jesus pronuncia sobre os religiosos, mas que não viviam a experiência da conversão. Tinham carteirinha de religiosos, tinham práticas religiosas, eram fiéis aos seus ritos, eram fiéis aos seus rituais, mas não viviam como convertidos. Para os pecadores, Jesus diz, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguma coisa que cansa mais do que o pecado? Que sobrecarrega mais do que o pecado? Agora, sobre esses religiosos que não se converterem, muitos vão se converter depois em Atos dos Apóstolos. Inclusive, muitos sacerdotes vão se converter, não é? Mas aqueles não se convertem. E Jesus diz para eles, não é? Palavra de juízo. Porque uma coisa, irmãos e irmãs, é a pessoa viver a vida de convertido. Outra coisa é a pessoa só ter aparência de convertido. Não é? Uma vitrine. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, olha, toma cuidado. Enquanto a gente não conhece a pessoa, nós só conhecemos a vitrine. Pode ser que a pessoa seja maravilhosa. Pode ser que a pessoa não preste. Porque a gente só conhece a vitrine. Ah, mas eu sinto. Olha, não vá por esse caminho. Eu sinto que é de Deus. Ainda mais com relação a casamento e namoro, né? Eu sinto que é de Deus. Ela coloca os seus sentimentos, né? E para falar de Deus, para justificar. Né? E a gente só conhece a vitrine. Então, quando a pessoa olhava para um fariseu, para o mestre da lei, via uma vitrine muito bonita. Uma vitrine com tablet, uma vitrine com os filactérios no braço esquerdo, né? Com o filactério, uma caixinha de promessa aqui assim, ó, com o Shema Israel, né? Via vitrine. Mas Jesus conseguia ver o coração. E é isso que Jesus está dizendo. Por exemplo, a questão do dízimo, né? Eu louvo a Deus, eu sou dizimista fiel. Né? Toda oferta que eu recebo, eu entrego meu dízimo. Tudo, se você me dá 100 reais, 10 reais eu vou entregar de dízimo. Não é? Graças a Deus, eu sou dizimista fiel. Tudo. Quando eu me casei, eu e Marisa,
Lembra, a inflação era 60% ao mês. Né, marido? O salário também aumentava todo mês, mas não conseguia acompanhar. Então tinha vezes que a gente ia lá no mercado, a gente fazia todas as continhas, nem calculadora tinha, no papel. Fazia todas as continhas. Aí eu falei, marido, não vai dar. Aí para não dar trabalho no supermercado, a gente voltava entregando macarrão. Faltava dinheiro para uma carne, mas nunca faltou dinheiro para o dízimo. Nunca. Nunca meus filhos mamaram o dízimo, ou comeram o dízimo, ou estudaram o dízimo. Não, o dízimo é do Senhor. O que restar, vai pagar o estudo, vai vestir, vai comer, mas o dízimo é do Senhor. Contudo, irmãos, eu não posso, né, entregar o dízimo e achar que a minha vida está justificada. Né? Não, aquela pessoa não presta, mas é um dizimista fiel. Uma pessoa sempre falava assim da filha dele, sempre gosta de elogiar o filho. Né? Não, meu filho, ele seguiu esse caminho sexual, ele seguiu esse caminho assim, de pecado, mas é dizimista fiel. Não é? Então a pessoa, muitas das vezes, ela segue um preceito de Deus e tenta se justificar em um preceito. E é o que Jesus fala, isso não vale a pena. Então olha bem que coisa interessante, olha o que Jesus diz. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Então eles eram fiéis no dízimo da hortelã, né? Vocês colhesse hortelã, eles contavam, gente, quanto galinho davam para dar um galinho para o templo, mano. Não é? Eram fiéis no dízimo da arruda, eram fiéis no dízimo de todas as hortaliças. Né? Ainda mais que ele tinha hortaliça para vender, o que vendia dava de dízimo, o que colhia dava de dízimo também, da colheita. Eles eram fiéis, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. Então eu não posso usar de um preceito para esconder uma vida não convertida. Ora, desprezar a justiça e o amor de Deus é não viver a conversão no cotidiano. Nós não vivemos a conversão dentro da igreja. Dentro da igreja a gente canta, a gente louva, a gente adora, é muito bom. Não é? Mas se um ímpio entrar na igreja, ele vai ver a música lá no projetor e ele vai cantar também. Não é verdade? Se um ímpio entrar na igreja e ver as pessoas dando oferta, é muito comum, gente, é muito comum que uma pessoa ímpia dê oferta. A coisa mais simples que tem é isso. Pessoas que nunca foram à igreja, quando vão, entregam o dízimo, ou entregam uma oferta. É muito comum isso. Né? Mas a gente vive a conversão fora da igreja. Nós temos um compromisso com o altar, com a Eucaristia, com a palavra, com a congregação. A Bíblia diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Nós amamos congregar porque é mandamento de Deus. Amém? Não gosto de ir na igreja, problema seu, é mandamento de Deus. Então a pessoa vai dizer assim, Marisa, eu não gosto só da minha mulher, eu gosto de todas as mulheres da rua também. Né? Então você vai fazer o que você gosta? Não é? A pessoa fala, vai se mover, Marisa, a partir do que gosta, olha aí. Aí vai fazer um monte de bobagem. Né? Eu não gosto de congregar, problema seu. É mandamento de Deus, não deixe de congregar. Né? Contudo, irmãos, nós vivemos a conversão fora da igreja.
nos conflitos, nos confrontos. É ali que a gente manifesta a justiça e o amor de Deus. O que é justiça aqui, Paulo? César, Muniz, Hermes. Justiça é fazer o que Deus deseja que seja feito. Não é? Está muito além da palavra justiça social ou qualquer outro tipo de justiça. Quando a Bíblia fala de justiça, significa fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Por isso que quando Jesus foi batizado, João não queria batizar, Jesus falou assim, é importante que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, justiça aqui é muito além de justiça social ou qualquer outro tipo de justiça. Justiça é fazer o que Deus deseja. Então, é no nosso cotidiano que a gente vive a conversão. São nos confrontos da vida, nos embates, nas lutas, que nós vivemos a conversão. E é isso que o Senhor está falando. Jesus diz assim, olha só, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo, continue dando dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças. Mas não despreze a justiça e o amor de Deus. Olha só, Rodrigo Rodrigues, não é? Jesus está dizendo, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Não é? A vontade de Deus é que eu realmente continue dizimando, continue ofertando na obra, continue fazendo a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor, não é? Que eu continue ativo, sustentando a casa do Senhor, sustentando missões, sustentando os projetos de Deus, mas vivendo a conversão em todas as áreas da minha vida, na minha casa, na minha família, na sociedade. O Senhor não quer. Eu lembro quando eu soltava pipa, Rodrigo. Olha aí, não sei o que acontecia. De vez em quando a pipa estava de lado. Sabe o que é dar de lado? Quem não conhece, essa é uma palavra técnica, né? Profissional e técnica. Dar de lado é quando você colocava a pipa assim, quando ela recebia o vento, ela ia para um lado só. Lembra disso, mano? Não soltava pipa, não. O que teus irmãos faziam? Sabe não? Colocavam um pezinho do outro lado, uma fita, um papel, até dar o equilíbrio. Aí colocava, dava o equilíbrio. Então esse é o equilíbrio. Eu vou ser dizimista, eu vou ser fiel à minha oferta, mas eu também vou viver a conversão no que eu falo, eu vou viver a conversão na minha sexualidade, eu vou viver a conversão na minha relação com a família, com o mundo, não é? Eu vou viver a conversão na prática da justiça de Deus e do amor de Deus. Aí Jesus diz assim, ai de vocês, fariseus. Coitado, o fariseu deve ter até se arrependido de ter convidado Jesus para uma refeição. A refeição desceu amarga, né? Ai de vocês, fariseu, porque gostam da primeira cadeira na sinagoga e das saudações nas praças. Não é? Ou seja, o fariseu fazia de tudo para ser visto. Não é? Essa saudação, né, falar assim, bom dia, boa noite, não é nada disso não. Era uma saudação litúrgica longa. Não é? E aqui o que o Senhor está dizendo, irmãos e irmãs, é a questão que a gente até conversou, né, Marisa? Do narcisismo espiritual, né? Eu sou bom. Eu estou aqui sentado nos primeiros lugares.
Eu sou bom. A minha saudação nas praças é uma saudação longa. Imagina, eu vou decorar o Salmo 119. Aí quando eu encontrar com o Rodrigo, né? Eu vou falar assim, olha aí, Rodrigo, né? Salmo 119. Eixe, né? Só, como ele sabe o Salmo todo. Isso é narcisismo espiritual. É a pessoa dizer assim, eu sou muito boa. Né? O que Jesus está dizendo aqui, amado, é a arrogância espiritual. Não é arrogância espiritual. É se colocar como o bom, se auto-justificar, ter toda a segurança nos ritos e na performance. É fazer com que a vitrine fique linda, mas por dentro não há conversão. Amado, a religião em si, ela tem o poder de enganar qualquer pessoa. Não é? A religião em si tem o poder de enganar. Oh, que religioso! Mas a pessoa não vive a conversão, então não há religiosidade nenhuma. Não é? Olha, aquela pessoa usa aquela roupa. Ele é um grande homem de Deus. Não é? Que bom! É muito bom realmente a vitrine. Não é? Mas e a conversão? E o conteúdo? E a justiça e o amor de Deus? Né? Ai de vocês porque gostam dos primeiros lugares e das saudações nas praças. Jesus está dizendo, ai de vocês que vivem apenas de performance. Né? Eu fazia um programa no rádio e uma pessoa ligou e falou assim, olha, eu estava falando sobre violência contra a mulher. E ela falou assim, graças a Deus que eu me divorciei. Porque meu marido era presbítero da igreja, falou o nome da igreja, né? Mas chegava em casa, dava surra em todo mundo, eu era a primeira a apanhar. Não é? Na igreja era um anjo, em casa era um demônio. Graças a Deus consegui me divorciar, não é? Daquela situação terrível. Então, amados irmãos e irmãs, a performance, a vitrine, consegue enganar qualquer pessoa. Né? Consegue enganar qualquer pessoa. Eu acho que uma vez eu vi uma vitrine muito bonita e eu entrei. Quando eu entrei não tinha nada. Falei, não tem nada? Não, a gente ainda vai inaugurar a loja. Os produtos ainda estão chegando. Né? É isso. E o problema é que Deus consegue enxergar esse nada. Oh, glória a Deus! Aí Jesus está falando, eu estou vendo tudo. Não é? Amado, é tão simples. É conversão. É viver a conversão. Viver a justiça e o amor de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus diz, ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Algo muito comum em muitos lugares. Em Petrópolis eu fui carregar um caixão, erramos o caminho. Fomos subir numa montanha no cemitério, passei por vários lugares, depois que eu vi que a terra estava fofa, eu estava passando por cima de sepulturas invisíveis. Né? Jesus diz que os fariseus eram sepulturas invisíveis. Tinha aparência bonita, tinha aparência de rua, de estrada, tinha aparência de beleza religiosa. Né? Se for comparar questões de beleza religiosa, né, a religião judaica é uma das mais belas. Não é, mãe? Os ritos, as roupas, é linda. Não é?
a beleza de uma sinagoga, a beleza dos cânticos, a beleza da roupa, do talit, do kippá, dos tefilins, dos filactérios. É linda a beleza religiosa, não é? Mas Jesus está dizendo para esses fariseus que toda essa beleza religiosa apenas escondia sepulcros invisíveis. Isso é um perigo, querido. É um perigo. Um perigo para pastores, para padres, para bispo, para o que for. É um perigo. Não é? Porque o que a gente apresenta, muitas vezes, é uma performance. Mas como está o coração? Como está a vida evangélica? Não é? Como é a pessoa nos bastidores? É o que acontece muitas vezes, já viu? Já isso acontece muitas vezes, as gafes. O apresentador, o âncora, o apresentador pensa que já tinha terminado o jornal e não estava mais filmando. Aí ele começa a falar bobagem. Teve um programa de Natal que um certo âncora estava, agora vamos ver a mensagem de Natal. Aí colocaram um gari, né? Um homem que colhe lixo. E ele falou assim, Feliz Natal para todos, um bom ano novo. Vamos trabalhar. Olha a nossa vida, quando há greve, hein, mãe? A cidade vira um lixo, né? São dos profissionais mais necessários. São aqueles que colhem nossos lixos, né? E aí, quando acabou, ele falou assim, boa noite. E ele pensou que a filmadora tinha terminado. E ele falou assim, mas como pode? Que coisa ridícula, medíocre. Um gari dando Feliz Natal, desejando uma saudação de uma pessoa assim. Que coisa ridícula, medíocre. Aí foi muito criticado, processado. Né? Não, eu não sou racista. Aí desliga e começa a falar mal de pessoas, mãe. Mal do judeu, do negro, do amarelo, do asiático, da mulher, do homem, né? Do homossexual. Ele começa a falar mal de todo mundo, não é? E muitas das vezes é assim a vida espiritual, querido. Acaba aquela performance cultica. Ainda bem que acabou esse evangelho do dia. Não é? Irmãos, que coisa terrível. Jesus fala, olha, vocês são fariseus, sepulcros invisíveis que ninguém vê. Está tudo podre dentro de vocês. Não há conversão. Amado, o evangelho de hoje nos chama a viver a conversão em atos de justiça e de amor a Deus. Né? É amar a Deus quando ninguém nos vê. É amar a Deus quando isso não vai se transformar em relatório. É amar a Deus quando eu não tenho que dar satisfação para ninguém, a não ser para Deus. É amar a Deus quando isso não vai projetar minha vida. Não é? É igual a pessoa que quer nomeação, né? Faz toda uma performance. Amado, é atos de conversão e de justiça. Quando ninguém vê, é para Deus. Quando Jesus fala isso dos fariseus, não é? Tinha também um intérprete da lei, um escriba, um teólogo. Você sabe que existiam mais ou menos 3.000 fariseus e nem todos os fariseus eram teólogos, poucos eram teólogos, né? E ali tinha um grupo de teólogos, mestres da lei. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Porque ele foi falar, né? Hein? Se ele ficasse quieto, talvez Jesus tinha até parado ali. Não é?
como ele quis falar, né? Eu falo o que quero. Então eu acho que todo mundo que fala o que quer tem que ouvir o que não quer. Sabe que a pessoa, não, eu falo a verdade. Então vai ouvir verdade também. Não é? Tem pessoas que têm esse confronto. Gostam de confronto. Mas não gostam de ouvir, não. Na hora de ouvir, ele foge. Então esse rapaz, ao invés de ele ficar quieto, fala assim, mestre, o senhor está me ofendendo. Quando ele fala assim, meu irmão, foi na hora. Foi na lata. Né? Parece que Jesus virou assim uma frigideira, mas na lata, e disse assim, ó. Mas Jesus respondeu, ai de vocês também. Se ele ficasse quieto, né? A gente tem que aprender a ficar quieto muitas vezes. Né? Falou bobagem, ouviu verdade. Ai de vocês também, intérprete da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam esses fardos. Esses intérpretes da lei, eles interpretavam a lei e acrescentavam tradições dos seus pais, dos anciãos, ou tradições que eles mesmos inventavam. Eles pegavam, né, sobrecarregavam os outros com fardos superiores às suas forças. É a mesma coisa a pessoa pegar o evangelho e transformar no evangelho num fardo tão pesado, mas para os outros. Eles mesmos, nem sequer com o dedo, tocam esses fardos. Eu exijo do outro, mas eu não dou exemplo. Eu faço uma lei pesada para os outros, mas eu não vivo essa lei. O nome disso é incoerência, hipocrisia. É uma atitude adâmica, satânica, diabólica, infernal. Amado, esse muitas vezes é o peso da religião. Né? Uma religião que cria pesos e pesos e pesos, mas nos bastidores, aqueles que fazem a lei não vivem a lei. Porque não é lei de Deus, é lei dos homens. Nós temos que entender o que é lei de Deus, o que é mandamento de Deus e o que são mandamentos dos homens. Jesus diz, olha, ai de vocês, seus intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Jesus está dizendo assim, vocês são muito ruins. Não é? Amado, a nossa atitude diante do Evangelho é, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Cristo, tende piedade de mim, pecador. Senhor, tende piedade de mim, pecador. Querido irmão e irmã, essa é a nossa atitude. Não é? Nós não devemos agora olhar para o fariseu e olhar para os escribas assim com o olho meio fechado, aquele olho suspeito, não. Nós devemos olhar no espelho e falar assim, Senhor, eu tenho sido incoerente em alguma área da minha vida? Eu tenho vivido o Evangelho pela metade? Eu quero viver hoje a conversão. Gente, nessa perícope de hoje, as duas palavras que vão nortear tudo que Jesus quer são aquelas, olha, amor, justiça e o amor de Deus. Não é? Justiça e o amor de Deus.
se eu vivo fazendo a vontade de Deus e levando o amor de Deus para as pessoas, logo eu estou vivendo a minha conversão, vivendo o meu batismo. Eu acho lindo e profundo essa frase, viver o batismo. Sabe por quê? Porque você não foi batizado para ir para o céu, né? Para ir para o céu bastaria morrer. Não é? Aquele homem lá na cruz, Marisa, ele morreu e foi para o céu. Você é batizado para viver a missão de Deus no mundo. Não é? Todos nós que fomos batizados, nós recebemos uma vocação missionária de viver o evangelho no mundo. Então vou pensar no dia do meu batismo e vou dizer assim, eu quero viver o meu batismo. Eu fui batizado para a missão, para a justiça e para o amor de Deus. Queremos viver a conversão em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão importante ao nosso coração. Como esse evangelho fala conosco. Nos ajude a ter uma vida coerente e santa. Nos ajude, Pai, a ter uma vida abençoada, confiando no Senhor, vivendo a justiça e o amor de Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos então orar pela sua vida. Aleluia. Vamos orar pela sua vida. Vamos orar, amém, pela vida dos irmãos, das irmãs, né? Orar pelo Davi. Davi, estamos aqui orando pela sua vida, Davi. Estamos orando pela Silvia, tá, Silvia? Em nome de Jesus. Eu sei que a Moisete, a Ivete, a Luzia assistem. Um beijo para vocês. Temos orado por vocês, pelo seu Osmar, né? Temos orado pelo seu Osmar. Temos, em nome de Jesus. Temos orado, glória a Deus, por todas as vidas que necessitam do Senhor. Temos orado. Glória a Deus. Temos orado pela Regina Helena, pela Maria, né? Vamos orar pela Madalena, onde foi ao hospital Passou Mal. Pastor Edmar, que também ontem não estava se sentindo bem, né, pastor Edmar? Orar pelo pastor Edmar, né? Orar pelo Walter Galdino e a Sônia, orar por todos os irmãos e irmãs. Vamos orar, né? Coloca aí seus pedidos de oração. Elonede, estamos orando por você, Elonede, em nome de Jesus. Orando pela Elonede, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar então clamando ao Senhor, buscando a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Todos os pedidos, coloquem seus pedidos de oração, suas necessidades, nós vamos estar buscando o Senhor. Deus, nós te adoramos, te glorificamos, Pai, porque o Senhor está conosco. Graças a Deus, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Somos abençoados. Queremos colocar, Pai amado, cada vida nas tuas presenças, cada pessoa na tua presença. Pai amado, o enfermo receba cura. Deus, aquele que está com ansiedade, com depressão, receba cura. Pai, aquele que está, ó Deus amado, precisando de um emprego, que hoje ainda a porta se abra. Deus, aquele que está precisando de uma direção de Deus, aceitar Jesus, se converter, que ele aceite Jesus agora e venha nascer de novo pela tua graça. Deus, aquela pessoa, Senhor, que necessita de Deus na sua vida, Pai, que necessita, Deus, de uma solução hoje. Traga essa solução.
nos dê paz, graça, unção, vida. Nós abençoamos a família, abençoamos os enlutados, abençoamos, Pai amado, o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, as questões sociais. Abençoamos a obra da nossa igreja, Pai, nos ajuda a fazer aquela obra. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoamos, ó Pai, cada irmão e irmã. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, se conosco nessa quarta-feira, dia 13 de outubro. Oramos, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Se Deus quiser e permitir, amanhã estaremos ao vivo. Amém, Jussara, pela saúde da Jussara, em nome de Jesus, Jussara. Tex. Amanhã, se Deus permitir, estaremos ao vivo 8 horas da manhã no Facebook. Tá bom? Depois compartilhamos no YouTube, no WhatsApp. E você compartilha esse vídeo. Ajude a levar o Evangelho do dia para muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Com Jesus é só vitória. Receber a bênção? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Bom dia. A paz do Senhor.